Eu me chamo Miguel e hoje, junto do meu colega Luiz, vamos explicar o que é uma memória na computação. Na computação, a memória é um dos pilares fundamentais para o funcionamento de qualquer sistema, pois a memória é responsável por armazenar dados e instruções, seja na forma temporária ou permanente, permitindo que o processador acesse rapidamente as informações necessárias para executar tarefas. A eficiência e a velocidade que o computador operar vai estar diretamente conectado em como as memórias serão utilizadas. Essa organização faz com que diferentes tipos de memória trabalhem em conjunto para equilibrar velocidade, capacidade e custo. Memórias como o cache, ou cache, não sei como é que fala, que são mais rápidas, atendem ao processador diretamente, enquanto memórias como a RAM oferecem acesso rápido aos dados em uso. Por fim, os dispositivos de armazenamento como HDs e SSDs guardam informações de forma permanente. Esse funcionamento permite que o sistema opere de maneira mais eficiente e contínua. Agora, um pouco sobre a memória RAM. Ela é um componente essencial para o desempenho do computador, pois ele armazena temporariamente os dados usados pelo processador, permitindo um acesso rápido e eficiente. Por ele guardar os dados temporariamente, ao desligar o sistema, suas informações serão perdidas. Tecnologias como o DRAM, SDRAM e as gerações DDR, DDR2 a DDR5 trouxeram avanços em velocidade, largura e banda de eficiência energética. A RAM funciona como uma ponte entre o armazenamento permanente e o processador, evitando a necessidade de acessar o disco rígido constantemente, o que seria bem mais lento. A capacidade e o tipo de RAM instalada influenciam diretamente o desempenho em tarefas como multitarefa, jogos, softwares pesados e navegação com múltiplas abas. Por outro lado, a memória ROM é um tipo de memória não volátil, ou seja, seus dados são mantidos mesmo quando o computador é desligado, diferente da memória RAM. Ela é usada principalmente para armazenar instruções permanentes e essenciais para o funcionamento do sistema. Diferente do RAM, os dados na ROM não podem ser modificados facilmente. Existem variações de ROM com diferentes capacidades de gravação. O PROM, ou PROM, pode ser programada apenas uma vez após sua fabricação. O EPROM pode ser apagada por exposição à luz ultravioleta e reprogramada. O EEPROM permite apagar e regravar seus dados eletricamente, de forma mais prática e controlada. Essas memórias são amplamente utilizadas em dispositivos embarcados, placas-mães e equipamentos que exigem armazenamento confiável e duradouro de instruções fixas. Agora, sobre a memória flash, ela é um tipo de memória não volátil também, que armazena dados permanentemente, mesmo sem energia. É muito usada em dispositivos como SSDs, pendrives e cartões de memória, por ser rápida, durável, resistente a choques. Se você comparar a discos rígidos tradicionais, essa memória oferece velocidades maiores na leitura e gravações de dados. Ela funciona armazenando dados em células eletrônicas que podem ser apagadas e regravadas várias vezes. Além disso, ele consome menos energia e partes móveis, o que a torna ideal para dispositivos portáteis e sistemas que exigem alta performance e confiabilidade. Por isso, a memória flash é cada vez mais usada como principal meio de armazenamento em computadores e dispositivos móveis. Por último, e nem por isso menos importante, temos a memória virtual, que é um recurso operacional que usa parte do armazenamento secundário, como HD ou SSD, para simular uma memória RAM adicional quando a física está cheia, permitindo que o computador continue funcionando mesmo com pouca memória RAM disponível, transferindo temporariamente dados menos usados para o disco. Embora útil, a memória é mais lenta que a RAM, o que pode afetar no desempenho. A memória secundária, representada por dispositivos como HDs e SSDs, é usada para armazenar dados e programas de forma permanente. Os HDs são mais baratos e oferecem grandes capacidades, mas são mais lentos por terem partes móveis, enquanto os SSDs são muito mais rápidos, silenciosos e resistentes, pois utilizam memória flash, melhorando o desempenho geral do sistema. Com a memória virtual e secundária juntas, garantem armazenamento confiável e flexível para o computador. Como podemos ver, cada tipo de memória no computador, RAM, ROM, cache, memória flash, memória virtual e memória secundária, tem uma função essencial e trabalha em conjunto para garantir desempenho, rapidez e armazenamento confiável.
Enquanto a RAM e cache aceleram o acesso aos dados, a memória ROM armazena informações permanentes e a memória flash secundária guarda os arquivos e programas. A memória virtual amplia a capacidade da RAM quando necessário. Essa combinação permite que computadores e notebooks funcionem de forma mais eficientes e estáveis, mesmo em tarefas mais complexas. Sobre o funcionamento da memória RAM, ela tem uma capacidade de dados que pode ser armazenadas. Quanto maior, mais tarefas simultâneas o sistema pode realizar sem uma lentidão. Uma velocidade de 4.800 MB de transferência por segundo, como o exemplo que eu estou usando, o DDR5 4800. A latência menor indica uma resposta mais rápida, ou seja, ela tem esse benefício. O barramento, que é o caminho de comunicação entre o processador e a RAM. A largura, que é geralmente 64 bits em sistemas da nova geração, e frequência influenciam diretamente a taxa de transferência. O slot DIMM e SODIMM é o encaixe físico da memória. O DIMM é usado em desktops, enquanto o SODIMM é menor e usado em notebooks. Atenção, que as RAMs modernas como o DDR4 e o DDR5 consomem menos energia, seja entre 1,2 e 1,1 volts respectivamente, contribuindo para sistemas bem mais eficientes. Então, aqui eu coloquei uma tabela que fazer uma comparação entre o DDR5 e o DDR4. E sinceramente eu não vou conseguir explicar mais ou menos assim visualmente a tabela, só que eu quero que vocês deem uma olhada na compatibilidade e na velocidade inicial, que dá para ver que com o passar dos anos, que é a comparação de 6 anos, né, entre uma memória e outra, o DDR5 é bem mais rápido, bem melhor, consequentemente ele é bem mais novo, né, foi 6 anos na frente do DDR4. E a compatibilidade do DDR4 era no Intel 6 até o 11º, até o Ryzen 5000. A compatibilidade do DR5 mais novo tem o Intel 12 da 12ª geração e do AMD Ryzen 7000. E o modelo real de memória, como eu havia dito antes, a gente vai usar de exemplo o RAM DDR5 4800, o DIMM não BCC, não ECC, foi errado, de 16 GB, fabricado por marcas como a Crucial, a Micron e a Kingston. A ficha técnica, vocês podem ver a capacidade de 16 GB, a velocidade normal é 4800, a latência é C1.38 a C1.40, a tensão de alimentação é 1,1 volts, o encapsulamento é o DIMM padrão de 238 pinos com note central. A funcionalidade é subcanais de 32 bits. E a fabricante, como eu havia dito lá em cima, é a Crucial, a Kingston, mas também tem uma famosa que é a Samsung. Os preços médios variam um pouco, que é entre 16 GB, é entre 55 a 65 dólares. E a de 32 GB, que é um kit, vem entre 110 até 120. As aplicações são para desktop modernos, que é de Intel de 12ª até a 14ª geração, e o Ryzen 7000 ou 8000. As estações de trabalho leves e content creation e servidores de data centers, que é versões ECC e RDIMM. E eu também queria colocar um pouco dos cuidados na instalação e manuseio, que primeiro é a descarga eletrostática, usar uma pulseira antiestática ou toque no gabinete metálico, que obviamente para vocês prevenir de tomar um choque. Segurar o módulo pelas bordas, apenas pelas bordas. Um alinhamento em encaixe, verificar a posição correta do note e inserir até que os clipes travem. Se você escutar um barulhinho que os clipes travarem, você vê que está correto, já pode seguir para o próximo passo. Desligar o PC e se conectar à tomada antes de instalar, obviamente, né?
Minimizar o manuseio fora do soquete, verificar a compatibilidade com a placa-mãe CPU e utilizar perfis XMP e XPO na BIOS para otimização. Eu fiz uma relação entre a memória, que a gente estava falando, e a placa-mãe. Da memória do DDR5 4800, ele é compatível apenas com placa-mães que suportam DDR5, geralmente associadas às plataformas da Intel 12ª geração ou superior, com chipsets de Z690, B660, Z790, etc. O AMD Ryzen 7000 ou superior, ou como havia dito, 8000, com placa AM5. A compatibilidade obrigatória que deve ter, que a placa-mãe deve ter soquete DDR5 físico, pois o encaixe do módulo é diferente do DDR4, porque é mais avançado e mais moderno. O BIOS da placa-mãe deve oferecer suporte às frequências e perfis como XMP e XPO da memória, e as CPUs que só suportam DDR4, como Ryzen 5 ou Intel 10ª geração, não são compatíveis mesmo você conseguindo adaptadores. Por último, eu queria fazer também uma comparação com algumas outros tipos de memória, como o DDR3, o 4, o 5, o EEPROM e o FlashNAND. O DDR3 é o mais antigo, que em PCs antigos com fabricação de até 2015, tem uma velocidade bem menor, uma tensão de 1.5, que é até considerado um pouco alta, só que não tanto quanto as outras que eu irei mencionar. E a compatibilidade atual são plataformas antigas Intel e AMD. O 4, como eu havia dito, são a maioria dos PCs de até 2022, fabricados até 2022. A velocidade já é maior, de 3200. A tensão é menor, 1.2, então fica bem mais leve, fica mais funcional para você usar no dia a dia. E a compatibilidade é de Intel de 6ª até a 11ª geração ou Ryzen até 5000. O DDR5, que a gente usou de exemplo, são alguns PCs e notebooks, workstations bem modernos. A velocidade é muito maior, então você não vai se preocupar, não vai se estressar um pouco com a lerdeza, a latência da internet. Mesmo que seja da internet, seja qualquer outra coisa, você não vai precisar se preocupar. Porque é de 4800 até 8000. A tensão de 1.1 volt, ou seja, é bem pequena. Você não vai sentir nada. A compatibilidade é do Intel 12ª geração para mais ou Ryzen 7000 para mais. Agora da EEPROM do FlashNAND, que já aviso de antemão, eles são lentos, quer dizer, pelo menos a EEPROM é lenta, a velocidade é lenta, e a tensão é muito grande, entre 2 a 5.5 volts, ou seja, a tensão é muito maior em comparação às de DDR, seja o 3, o 4 ou o 5. O FlashNAND também tem tensão de 3.3 volts, só que uma diferença entre o FlashNAND e a EEPROM é que a velocidade, como o próprio nome diz, é flash, é alta, que é controlada via interface, é muito rápido. Os cliques, a comunicação com uma placa-mãe, com a memória é muito rápido. E a compatibilidade atual do FlashNAND é universal, ou seja, basicamente qualquer tipo de plataforma você vai conseguir instalar a memória FlashNAND. Já a EEPROM com microcontroladores e sistemas embarcados. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco. A gente deu uma resumida. A gente tentou juntar algumas coisas que a gente já sabia, com algumas coisas que a gente andou pesquisando. Para ser sincero, a gente usou um pouco de ChatGPT para pesquisar sobre algumas coisas. Eu tenho que ser sincero aqui. Mas a gente... Bom, só completando o que o Miguel disse, ou não disse, né? Porque eu não sei o que aconteceu, ele passou esse slide aqui. Eu vou falar sobre a memória cache, que é um tipo de memória que é extremamente rápida e é localizada próximo ao processador. E ela é projetada para armazenar temporariamente os dados e instruções mais usadas, para depois passar para o próximo passo. Ela reduz o tempo que o processador leva para acessar as informações, melhora significativamente, não sei falar,
o desempenho do sistema. O cache funciona como uma camada intermediária entre a RAM e a CPU, em que acelera o fluxo dos dados. E a memória cache é organizada em níveis L1, L2 e L3. A L1 é mais rápida e menor, e é localizada dentro do núcleo do processador. A L2 é um pouco maior e um pouquinho mais lenta, podendo ser compartilhada entre os núcleos ou dedicada a apenas um. Já a L3 é a maior e a mais lenta das três, mas ainda é muito mais rápida que a RAM e geralmente é compartilhada por todos os núcleos do processador. A eficiência e o tamanho da caixa impactam diretamente a velocidade com que o processador executa as tarefas, especialmente operações complexas e multitarefa. E agora, finalmente, esse é o fim do vídeo, tá? Perdão pelo erro. Eu pedi do brabo, veio do Talibã.